Bem, aqui temos um dispositivo bolsa válvula máscara. Esse dispositivo ele é desenvolvido, para ofertar ventilações à pressão positiva para doentes que não respiram normalmente ou doentes apneicos, doentes que não respiram. Ele é composto por uma bolsa autoinflável, um conjunto de válvulas unidirecional e uma máscara facial que é removível do dispositivo. Temos também como acessório o reservatório de oxigênio e o extensor de oxigênio, que é acoplado do cilindro neste dispositivo. Quando acoplado à rede de oxigênio, com o reservatório e a rede em alto fluxo, 15 litros por minuto, conseguimos ofertar uma quantia de até 100% de fração expiratória de oxigênio. Quando utilizado em ar ambiente, conseguimos ofertar uma quantia de até 21%, que é a quantidade que nós temos em ar atmosférico. Esse dispositivo adulto, ele tem uma capacidade na sua bolsa de até 1.500 ml aproximadamente, que é cerca de 3 vezes o suficiente para a gente poder ventilar um doente adulto. Tendo em vista essa informação, a gente ventila apertando, pressionando cerca de 1/3 da bolsa, ou o parâmetro mais fidedigno é observar a expansão do peito desse paciente. Temos também a apresentação desse dispositivo na versão pediátrica, com um volume na bolsa de aproximadamente 500 a 600 ml, e temos uma apresentação neonatal com um volume aproximado de cerca de 200 a 300 ml de ar. A particularidade do dispositivo neonatal é que a máscara ela é num formato redondo, e ela possui tamanhos, números. Essa é a máscara número 0, mas eu possuo outros dispositivos, outras máscaras, dependendo da idade e do tamanho do RN. Ainda falando dos dispositivos de ventilação à pressão positiva, nós temos a máscara Pocket, máscara de bolso. Ela foi muito utilizada no passado, hoje nós não temos mais uma recomendação tão fidedigna por conta do risco de contaminação por aerosóis. Ela não protege contra aerosóis e em tempos de pandemia de Covid-19 ela passou a ser desconsiderada para a ventilação, tendo em vista a segurança do socorrista. Tendo em vista também que ela é muito utilizada em ambientes aquáticos, pelos guarda-vidas após a retirada da vítima da água ou até mesmo para a aplicação da ventilação boca-máscara em ambientes aquáticos. A gente tem também como dispositivo de manejo de vias aéreas o aspirador portátil manual. Esse dispositivo ele é muito utilizado fora do Brasil, é uma realidade já de alguns serviços aqui no Brasil. O grande diferencial é que a gente consegue transportar esse dispositivo de aspiração para qualquer local junto com material de emergência e a gente consegue, ao pressionar de forma consecutiva esse gatilho, gerar um vácuo na sonda de aspiração e todo o conteúdo da região, seja oro ou naso, faríngea desse paciente, é aspirado para dentro desse reservatório. A grande praticidade desse dispositivo é que ele não depende nem de rede elétrica, bateria, como os aspiradores elétricos, e nem da rede de oxigênio, que muitas das vezes é limitada no meio pré-hospitalar. A gente tem também o dispositivo que é a sonda de Ancower, o catéter rígido de aspiração. Esse dispositivo ele é desenvolvido para uma aspiração oral do paciente, na região da orofaríngea, e ele é acoplado ao extensor do aspirador, seja o aspirador elétrico ou seja o aspirador de rede, e aí a gente consegue inserir ele na cavidade, pressionar, fechar o circuito, colocando o dedo nesse orifício, e aí a gente cria um circuito de vácuo que vai aspirar. Ele é muito mais eficaz para secreções mais espessas como sangue, vômito e etc. E além de não tornar, na sua inserção, tornar um falso caminho, pegando até regiões que podem estar lesadas, isso no caso da fratura de base de crânio, por exemplo. Então esse dispositivo ele é amplamente utilizado em emergência e pré-hospitalar. Passando agora para os dispositivos básicos de manejo de vias aéreas, nós temos a cânula orofaríngea, a COF. A cânula orofaríngea eu tenho aqui 2 modelos, eu tenho a cânula de Guedel e eu tenho a cânula de Berman. As duas possuem o mesmo objetivo. Elas são inseridas no paciente, sempre em pacientes inconscientes, são pacientes que não podem ter nenhum tipo de reflexo. Elas são inseridas nesses pacientes para evitar a obstrução anatômica por queda de língua.
Então esse dispositivo ele é inserido para evitar a obstrução anatômica por queda de língua, muito comum em pacientes com rebaixamento de nível de consciência. A principal contraindicação desse dispositivo são em pacientes que tenham algum reflexo, são pacientes que têm um rebaixamento de nível de consciência, mas ainda possuem algum reflexo, eles não estão totalmente inconscientes. Eles respondem à dor, eles possuem ali uma resposta a estímulo verbal, qualquer tipo de estímulo. Então eles podem causar, esse dispositivo pode causar algum tipo de lesão ou até mesmo estimular a broncoaspiração por conta do laringoespasmo. E aí a gente tem, para esses doentes que estão subconscientes, eles possuem rebaixamento de nível de consciência, porém ainda possuem algum reflexo de proteção das vias aéreas, a gente tem um dispositivo mais maleável, que possui a mesma função, a gente tem aqui alguns modelos, possui a mesma função da cânula orofaríngea. Esse é o dispositivo que denominamos cânula nasofaríngea. A cânula nasofaríngea ela é inserida pela narina do paciente e fica posicionada na região posterior lá da língua, na região da orofaríngea, visando desobstruir a via aérea devido à queda de língua também. A grande diferença desse dispositivo é que conseguimos promover uma técnica não muito invasiva, os doentes subconscientes conseguem tolerar muito mais do que a cânula orofaríngea, e aí assim a gente consegue manter a via aérea do paciente patente, livre e desobstruída. A gente destaca que essa cânula ela precisa ser lubrificada com lubrificante hidrossolúvel, de preferência, antes da inserção. E assim como todo dispositivo de via aérea, a gente precisa medir antes de aplicar no doente. Aqui a gente tem também o cilindro portátil de oxigênio, que faz parte da competência de via aérea básica. O cilindro ele é formado por uma válvula do cilindro, pelo manômetro regulador de pressão e também o fluxômetro. Acoplado ao fluxômetro, nós temos o extensor que ele é acoplado nos dispositivos de ventilação, seja um dispositivo BVM ou qualquer tipo de máscara ou catéter. O cilindro ele funciona da seguinte forma: a gente abre o cilindro, fornecendo assim, visualizando no manômetro indicador de pressão, a pressão interna do cilindro, assim a gente consegue visualizar a quantidade aproximada que a gente tem de oxigênio, e através desse dispositivo que é o fluxômetro, a gente consegue regular a quantidade de oxigênio que é ofertada para esse paciente. E sobre os dispositivos de oxigenação, de oxigenoterapia, nós temos basicamente dois dispositivos no atendimento pré-hospitalar. A gente tem o catéter nasal. O catéter nasal é um dispositivo de baixo fluxo, que é indicado para pacientes que necessitam de oxigênio suplementar em baixo fluxo, que não possuem ali uma hipóxia moderada ou severa. E aí a gente consegue ofertar até 6 litros de oxigênio nesse dispositivo, tendo em vista que, para ofertar por esse dispositivo, o doente precisa estar consciente e ele precisa ser cooperativo para que inspire pelo nariz e solte pela boca. Assim a gente consegue o maior aproveitamento desse dispositivo. Já para pacientes inconscientes ou pacientes que necessitam de uma oferta em alto fluxo, ou seja, mais que 10 litros por minuto, a gente já indica a máscara não reinalante. Esse dispositivo ele é composto por uma máscara facial com 2 válvulas externas e um reservatório acoplado com uma válvula interna. Esse dispositivo funciona da seguinte forma: quando liberado o alto fluxo de oxigênio, o reservatório ele se expande, a máscara ela é colocada na face do paciente e durante a fase inspiratória essas membranas externas elas se fecham e a membrana interna se abre, fornecendo assim 100% de oxigênio para o paciente. Falando um pouquinho dos dispositivos avançados de manejo de vias aéreas, a gente começa aqui pelo mais tradicional, o tubo endotraqueal, é um tubo inserido ou pela boca ou pela narina do paciente e ele depende da visualização das vias aéreas inferiores para que a gente consiga passar ele
pelas cordas vocais e caindo, né, dentro da traqueia para que seja feita a ventilação desse paciente de forma externa, né, seja por um dispositivo BVM ou por um ventilador mecânico. A gente destaca, né, que esse dispositivo ele é o mais seguro para via aérea avançada, ele é um dispositivo definitivo de via aérea, ou seja, um dispositivo que a gente pode inserir, a gente tem um tempo muito grande, né, que ele pode permanecer no doente, diferentemente dos dispositivos extraglóticos, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Ele é composto, né, por um cuff distal, esse cuffzinho ele é insuflado quando o tubo é inserido na traqueia, a fim de vedar a traqueia, evitando fuga e também evitando a entrada de secreções, evitando assim a broncoaspiração. Por isso ele é um dispositivo avançado e definitivo de vias aéreas, né? Ele pode ser acoplado ao dispositivo BVM para ventilação ou ele pode ser acoplado a um ventilador mecânico. Existem tubos, né, que podem ou não conter o cuff distal, isso vai da indicação clínica de cada paciente. Também falando da intubação traqueal, a gente tem o laringoscópio. O laringoscópio ele é composto por cabo e lâminas, né? A gente tem diversos tamanhos de lâminas. Aqui a gente tem uma lâmina número 5, curva, e uma lâmina reta. A gente destaca, né, que a escolha da lâmina ela vai pelo profissional médico que vai realizar o procedimento. É muito comum em adultos a utilização da lâmina curva, né? Isso vira rotina. Acaba que em pediatria, por conta da anatomia pediátrica, né, traqueia mais anteriorizada, a gente prefere a lâmina reta, mas isso é individual, é da escolha do operador. A gente sempre destaca checar as pilhas do dispositivo, né, a acoplagem correta das lâminas, né, sempre perpendicular a 90 graus, a abertura, e sempre checando se a iluminação do dispositivo está funcionando. Isso é muito importante. Também como instrumento de vias aéreas, a gente destaca aqui os fios guia, né? Esses dispositivos eles fornecem, né, maior rigidez e permitem que você molde o tubo que é maleável. A gente tem a apresentação metálica desse dispositivo e a gente tem a apresentação também em plástico e a gente tem uma variação que é um dispositivo denominado bougie, né, que é um fio guia especial, que na sua extremidade ele possui uma angulação que permite, assim que passando pelas cordas vocais, a gente sinta, né, vibrações, né, ao fazer o movimento dos anéis traqueais. Esse dispositivo ele é indicado, né, para o manejo de vias aéreas difíceis, né, na qual o operador tem dificuldade para visualizar as estruturas e, consequentemente, ele tem uma dificuldade para a inserção do tubo na traqueia do paciente. A gente tem também aqui uma pinça de Magil. Essa é uma pinça utilizada para o manejo de via aérea inferior, seja para a retirada de corpos estranhos com o auxílio do laringoscópio. Então a gente vai laringoscopar essa via aérea e utilizar essa pinça em apoio para a gente poder remover o corpo estranho dessa via aérea, ou a gente pode utilizar também em outros procedimentos, como a intubação retógrada, na qual é inserida um fio, né, através de uma cirurgia, e a gente consegue pinçar esse fio para realizar essa intubação, utilizando esse fio como guia. A gente tem também, né, aqui, não muito comum no Brasil, né, mas a gente traz aqui para apresentar aos nossos alunos, um fixador de tubo chamado de Thomas. Esse fixador ele é muito utilizado fora do Brasil, e o grande diferencial dele, né, é que ele possui, né, uma proteção para o tubo lateral, ele possui um ajuste rápido, e aí a gente consegue fixar esse tubo com maior segurança em nossos pacientes. Falando também de via aérea avançada, né, a gente tem os dispositivos extraglóticos. A gente trouxe aqui basicamente o mais comum no Brasil, que é a máscara laríngea. A gente tem outros dispositivos como o Combi Tube, o King Tube, mas o mais utilizado no Brasil é a máscara laríngea. E por que esse dispositivo ele é extraglótico? Porque ele não adentra a traqueia, né? Ele não chega a adentrar a traqueia como o tubo traqueal. Ele é inserido às cegas, a gente não precisa de laringoscopia. E após inserido, a sua borda distal, né, essa pontinha da máscara laríngea, ela fica posicionada na região do esôfago e toda a borda veda a região da glote externamente, proporcionando assim, né, uma vedação
uma vedação e uma ventilação sem adentrar a traqueia. Esse dispositivo ele não diminui o risco de broncoaspiração, ele não possui uma proteção, assim como o tubo traqueal, né, que possui lá o cuff. Ele ainda assim há o risco desse doente, né, eliminar alguma secreção gástrica e broncoaspirar. Mas é um dispositivo muito utilizado para operadores não médicos, né, que necessitam de uma via aérea avançada, que é considerado um dispositivo de via aérea avançada, e também por não interromper, por exemplo, as compressões ou qualquer outro procedimento, ele ser necessário também a laringoscopia, ele pode ser inserido às cegas. A gente tem algumas variações, né? Esse é um dispositivo mais moderno, esse é um dispositivo mais antigo, né? Existem vários modelos. A escolha do dispositivo vai pelo peso do paciente, né? Então na embalagem a gente tem sinalizando o peso e o número da máscara, a quantidade de ar que a gente vai utilizar para insuflar esse cuff. E a evolução, né, dessa máscara laríngea é o que a gente chama de eye gel, que é um tipo de máscara laríngea que não possui cuff distal, né? Ele não possui esse balonete distal e, né, a sua inserção também é às cegas e ao invés do balonete na sua porção distal aqui, a gente possui um gel termocolante que quando em contato com a mucosa e o calor da mucosa, ele se dilata e acaba vedando essa via aérea. A inserção é a mesma e a escolha também é por peso e pelo tamanho do dispositivo.